queridos! Estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre adição de números decimais. A gente vai misturar um pouco as questões de operações matemáticas e números racionais. A gente já entendeu, né, nas últimas aulas que os números naturais são diferentes dos números racionais. Os números racionais têm a ver com as partes de um inteiro. Sendo assim, eu posso falar de fração e números decimais. E hoje a gente vai focar só nos números decimais, com exemplos claros do cotidiano de vocês. Eu sei que a gente já trabalhou bastante esse assunto, não teremos problema em resolver essas questões, mas, claro, eu espero que você participe junto comigo, tá? E para me ajudar, para que eu receba as tuas mensagens, o professor Givanilson Soares tá aqui. E aí, professor, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Certinho, tudo bem, estou por aqui acompanhando. Assunto simples hoje. A aula vai ser um docinho para variar. Vai ser show. Vai ter perguntas aí nessa Com aula? certeza, sempre perguntas, professor. Então Eu espero que alguém participe aí e responda comigo, participe. Eu amo quando vocês estão conosco aqui no Educa Recife, certo? Quero agradecer a nossa intérprete maravilhosa, agradecer a produção, agradecer todo mundo que faz o Educa Recife acontecer, né? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, a gente precisa entender o que são os números decimais. O nosso sistema de numeração, ele é agrupado de 10 em 10, né? Agrupamento de 10 em 10. Isso a gente já aprendeu com os números naturais. Com os números racionais, não é diferente. Quando eu falo de números decimais, é porque eu dividi o meu inteiro em 10 partes. E cada parte dessa equivale a um décimo, um número decimal. E como a gente distingue os números decimais dos números inteiros, dos números naturais? A gente utiliza o símbolo que é a vírgula. O padrão do Brasil, a partir do sistema internacional, ele é a vírgula no Brasil. Mas existem em outros países o ponto como referência aos números decimais, tá? Interessante, né? Em outros países, vocês podem ver números decimais separados por um ponto, mas no Brasil, o símbolo utilizado para números decimais é a vírgula. Isso é importantíssimo, tá? Às vezes a gente vê em filme, em alguns lugares, né? Quando, principalmente em minissérie, em série, quando a gente vê os números, aí vê um ponto. Não é. Aqui no Brasil, o que diferencia números decimais é a vírgula. Beleza? Então, é basicamente isso. Os números decimais são partes de um inteiro onde a vírgula é que faz essa separação. Todos os números depois da vírgula são considerados números decimais. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, são partes fracionadas de algo inteiro. Fração, números decimais, tem tudo a ver, tá certo? Números racionais, tá? Então, fica atento a isso. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Presta atenção, quinto ano. Teve vírgula, é número decimal. Não esquenta, não se aperreia. Precisou identificar um número para saber se ele é decimal ou não. Teve vírgula, é decimal com certeza. Tranquilo? E se ele está depois da vírgula, ele é menor que o inteiro. Tranquilo? Vamos seguir. No nosso cotidiano, podemos encontrar números decimais em diversas situações. Isso é importantíssimo, né? Para vocês entenderem onde esses números estão inseridos. No mercado, por exemplo. Eu sempre trago esse exemplo porque é o mais frequente, né, na vida da gente.
Qual de vocês não foi a um supermercado, a uma mercearia, a uma barraca? Nem todos os números, eles são fechadinhos, né? Os produtos não valem R$1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem produtos que valem centavos. E esses centavos são os números decimais. Os centavos são partes do inteiro, que nesse caso tem como base o real, beleza? Se eu tiver uma moeda de R$1, por exemplo, e dividir em 10 moedas de 10 centavos, cada moedinha de 10 centavos vale uma parte das 10 que eu dividi, decimais. Eu tenho também, ó, em situações no termômetro, se você prestar atenção, você já teve febre? Você já precisou utilizar o termômetro para saber a sua temperatura, para saber se tinha algo errado com você, o porquê você estava com tanto frio, de repente você estava com um pouco de febre. Normalmente a temperatura, ela nunca é fechadinha, 38 graus, 39 graus. Sempre ela tem números partidinhos, né? 37,5, por exemplo, que é a média de temperatura do corpo. Passou disso, a pessoa já está em estado febril, por exemplo. Normalmente tem os números partidinhos. Quer dizer, professora, que nunca vai dar 38 graus? Claro que pode, mas normalmente sempre dá um número quebradinho. E o que tiver depois da vírgula é número decimal, beleza? Aqui uma situação importantíssima, onde a gente vê os decimais, décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, numa corrida de automóvel, onde cada milésimo de segundo, vê que parte pequena do tempo faz toda a diferença e define quem é o primeiro lugar e quem é o segundo. Como são competições de alta velocidade, o tempo ele é medido em decimais, em milésimos de segundos, por exemplo. Você pode prestar atenção. Se você assistir alguma competição automobilística, você vai ver lá no reloginho, depois do ponto. Às vezes é ponto, porque dependendo do país é ponto. Você vai ver que tem, eu acho, 3 casas depois desse ponto, que é décimo, centésimo e milésimo, beleza? Outra situação é a altura. Por exemplo, a professora que está aqui dando aula para vocês é pequenininha, tem 1,53 m. Eu não tenho nem 1 metro, nem 2. Eu tenho alguns decimais aí fazendo essa minha medição de altura. Isso acontece demais. O peso também é outra situação. Quando você vai se pesar, dificilmente você vai ter um número fechadinho. Sempre vão ter alguns gramas aí passando, certo? Então, foi depois do ponto da vírgula, números decimais. O que eu mudei aqui só foi a unidade de medida, mas as numerações, esses números decimais, eles fazem parte desse processo, tá? Aqui eu tenho um número básico, onde eu tenho a parte inteira, que é antes da vírgula. Isso é importante você saber. Antes da vírgula é número inteiro e depois da vírgula a parte decimal. Nas operações matemáticas realizadas com os números decimais, deverão ser respeitadas algumas condições. Agora a gente vai partir para as operações matemáticas, e especificamente para a adição. Quando adicionamos um número decimal ao outro número decimal, devemos lembrar que deve ser colocado número inteiro abaixo de número inteiro, vírgula abaixo de vírgula e casa decimal abaixo de casa decimal. Sistema posicional. A gente precisa saber a posição de cada algarismo. E detalhe, a vírgula sempre estará abaixo da outra vírgula. Por exemplo, Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou um biscoito por R$ 2,40, um salgadinho por R$ 2,00 e um refrigerante por R$ 2,50. Ele comprou todos os itens. Quanto Pedro gastou para comprar esses lanches? Ó, ele tem aqui os lanchinhos maravilhosos
precisou fazer uma adição, ó, 2,40 mais R$ 2 mais 2,50. Adição simples, o que é que a gente precisa respeitar? O posicionamento dos algarismos e principalmente vírgula abaixo de vírgula. Não esquece disso. Quando a gente trabalhou o sistema de numeração decimal, a gente viu que unidade precisa estar abaixo de unidade, dezena precisa estar abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Quando a gente fala de números decimais, isso também acontece. Os meus décimos precisam estar abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos e milésimos abaixo de milésimos. Caso contrário, o resultado ele não vai ficar correto. Neste caso aqui, eu vou dizer que ele gastou R$ 6,90. Na adição de números decimais, a gente só precisa se preocupar com o posicionamento dos algarismos e da vírgula. Fez a estrutura, estou em dúvida, professora, faz um quadrinho. Faz um quadrinho como esse, faz um quadro de valor e lugar. Ficou em dúvida, está preocupado? Calma. Não te aperreia, não te estressa. Faz um quadrinho como esse, coloca a posição da vírgula lá e é só correr para o abraço, realizar a operação. Nesse caso, eu posso dizer que ele gastou R$ 6,90. 4 mais 5, 9, 2 mais 2, 4, com mais 2, 6, R$ 6,90. Tem mais, professora? Claro que eu tenho mais. Marta levou sua filha para comprar o material escolar. Ela comprou um caderno por R$ 18,35, um lápis com borracha por R$ 2,80, uma mochila por R$ 59,90. Qual foi o valor gasto para comprar esses materiais? Mesmo esquema, minha gente. Não tem estresse, não tem aperreio. Tem os meus materiais aqui, olha que coisa linda. Meu caderno, meu lápis com borracha, minha mochila. O que é que eu vou fazer, professora, primeiro? Faz a estrutura da continha. Não, eu quero resolver de cabeça. Deixa para resolver de cabeça um pouco depois. Garante a tua pontuação. Faz a estrutura da conta. 18,35, 2,80. Presta atenção aqui, ó. 2,80, ó. Tá na casa da unidade. Não coloca na casa da dezena, não. Porque dá errado. Pensa comigo. A gente vai sempre escrever do final para o começo. Se você fizer isso, você não erra a operação. Estruturei. Coloquei o meu símbolo. Estamos trabalhando com adição. Depois que eu fiz isso, ó, é só correr para o abraço. Presta atenção na posição dos algarismos. Certo? Eita, professora, mas aqui não tem nada. Se não tem nada, é zero. Não inventa moda. Não coloca número que não existe. Tá sem nada, é zero, não conta. Beleza? Tranquilo até aí? Depois disso, minha gente, é só fazer a adição simples que vocês estão cansados, cansadas de fazer. E eu tenho certeza que não tem dificuldade nenhuma com isso. E se tiver, é mais uma oportunidade de você treinar as operações, ó. 5 mais 0, 0, 5. 3 mais 8, 11. 11 mais 9, 20. Eu vou para o 2 aqui, né? 10 com 2, 12. Com 9, 21. O 2 vem para cá. 3 com 5, 8. Quanto gastou? R$ 81,05. Professor, é só isso? Sim, com certeza é só isso. Lucas foi à loja de brinquedos para comprar um presente para o seu irmão mais novo. Comprou uma bola que custou R$ 15,80 e um carrinho por R$ 21,90. Quanto Lucas gastou nos presentes do irmão? Simples aqui, ó, 15,80 da bola, 21,90 do carrinho. Professor, isso está muito fácil. Gente, isso é a situação que a gente utiliza os decimais na vida da gente. Pessoal, a gente utiliza isso todos os dias. Se você precisa ir na barraca comprar os bombons e tem os centavos, ele vai precisar fazer uma adição para te dar o troco ou para te dizer quanto vai custar o que você comprou. Isso é situação do dia a dia.
Por isso que vocês precisam saber, professora, mas quando eu chego no mercadinho, eu utilizo, nem precisa ninguém dizer nada, porque na máquina já aparece automaticamente. Mas se por um acaso houver um engano, você sabe onde encontrar, tá? Claro que você não vai estar com um papelzinho fazendo na hora do supermercado, mas você precisa saber. Então, para eu fazer aqui, ó, mesmo esquema. Fiz a estrutura da minha conta, vírgula embaixo de vírgula, cada algarismo no seu posicionamento correto. Quanto foi que Lucas gastou? R$ 37,70. Meu Deus, professor, é muito fácil. Fácil? É fácil demais. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nisso. E eu já vou aproveitar para deixar a hora do registro com vocês, a nossa questão. Aqui você sempre faz em casa, né? Tira uma foto, printa, escreve no seu caderno. É até bom você deixar escrito, né? Serve como exercício. Observe as figuras abaixo sobre as ofertas de um supermercado local e responda o que se pede. Eu tenho aqui o valor do iogurte, do sorvete, do biscoito e do leite em pó. Percebe? Números decimais, ó, todos os números estão quebradinhos. Se fosse comprado um item de cada produto anunciado, qual seria o valor a ser pago? O que é que eu quero que você faça aí? Adição simples, né, minha gente? Vocês vão colocar isso. Faça um quadro de valor e lugar para não ter problema. Não esquece, vírgula é embaixo de vírgula, quinto ano. Colocou todos os valores nos seus posicionamentos corretos, vírgula abaixo que vírgula, não vai ter estresse, não vai ter aperreio, eu tenho certeza disso. R$ 2,99 o iogurte, R$ 22,50 o sorvete, o biscoito R$ 5,89 e o leite em pó R$ 16,50. Faz a adição desses números racionais e conta para mim depois o resultado que você encontrou, tá? Professor Givanilson, muito obrigada pela sua presença. Estava aí atento, que eu sei, né? Por nada, eles estavam por aqui acompanhando também. Hoje ficaram mais caladinhos. Sim, ficaram né? caladinhos, mas eu sei que eles assistem. Com o mecinho da semana, ainda estão um pouquinho Faz lento. sentido, faz sentido. Então, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.